E aí pessoal, tudo bem? Boa tarde. Só mais uma vez lembrando, se você não me conhece ainda, eu me chamo Bruno Shoa, eu sou nutricionista e também um estudante de ciência nutricional. Eu vasculho muitos livros e artigos científicos para te trazer o que tem de mais atualizado na ciência hoje em dia para sua saúde, estilo de vida e emagrecimento. E se você está assistindo esse vídeo no YouTube, você pode me seguir no Instagram, @brunoshoa.nutri, porque por enquanto eu só estou fazendo essas lives lá no Instagram. Lá no Instagram você pode tirar dúvidas ou então fazer alguma pergunta que você tenha sobre o assunto que eu vou falar. Então você pode me seguir lá no Instagram e interagir comigo nessas lives. Eu tento fazer as lives diariamente, mas nem sempre dá certo. Porém, sempre que dá eu faço. Deixa eu só esperar um tempo aqui para ver se mais pessoas entram online. Só um minuto. Bem pessoal, se você é a primeira vez que você assiste, né, uma live minha ou assiste um vídeo meu, de vez em quando, aliás, todo dia eu leio algum livro pela manhã. E agora eu estou voltando a ler os meus livros de nutrição, né? Lendo livros novos de nutrição, no caso. Aí eu leio algumas páginas, anoto alguns pontos aqui, ó. Deixa eu focar. Eu anoto alguns pontos aqui quando eu leio esses livros e venho aqui nas lives para falar o que eu acho mais interessante e que vocês podem pegar alguma coisa disso. A gente vai começar a chover. No instante, é só fechar aqui essa janela. Pronto, mas voltando. Eu vou começar aqui logo com o primeiro ponto, que no caso é a questão do carboidrato, a proteína e a gordura. Muitas pessoas, elas acham que carboidrato é algo essencial para a vida humana. Porém, como eu já falei em alguns outros vídeos, o nosso corpo ele tem um metabolismo não. Ele tem a capacidade de transformar outras substâncias em carboidrato. Então, mesmo que você não consuma carboidrato, o seu corpo consegue transformar proteínas e também algumas gorduras em carboidrato, em glicose para o seu corpo. Então, consequentemente, nós conseguimos ter uma alimentação sem nada de carboidratos. Eu não te indico parar de comer carboidrato, mas caso você pare, não vai ter nenhum problema para o seu corpo, porque o seu corpo tem um metabolismo não, tem uma função, não, tem uma palavra melhor. Enfim, o seu corpo tem a capacidade de transformar outras substâncias no próprio organismo em carboidrato. E outra questão é o seguinte, eu estava lendo até no meu livro que ele fala uma coisa que eu faço no meu consultório, que é o seguinte: toda vez que quando você for começar uma nova dieta, uma nova alimentação, querendo perder gordura, eu coloco para todos os meus pacientes o desafio dos 30 dias, que vão ser 30 dias onde você vai passar apenas comendo alimentos de qualidade, alimentos nutritivos, que vão fazer o seu metabolismo se regularizar e também fazer o seu sistema hormonal ficar regulado. Você vai reprogramar o seu organismo para voltar à versão de fábrica. Você vai reprogramar os seus genes. Eu gosto de comparar isso com aquela função que o nosso celular tem de voltar à função de fábrica. Quando o seu celular está muito bugado, tem muita coisa, ele está travando, não está funcionando como ele devia, você vai lá, né, na função que tem e bota voltar à função de fábrica. Você volta o celular como ele voltou originalmente. Quando você regula sua alimentação nesses 30 dias que eu passo, funciona do mesmo jeito. Você vai voltar à sua função de fábrica do seu próprio corpo. Você vai voltar à função de fábrica dos seus genes. E tem que ser uma alimentação mais baixa em carboidratos. Por quê? Porque durante toda a evolução humana, durante 2,5 milhões de anos que nós estivemos no planeta Terra evoluindo, nós tivemos uma alimentação baixa em carboidratos. Porque carboidrato não era algo fácil de se conseguir. Os nossos ancestrais, caçadores-coletores, basicamente tinham uma alimentação constituída de carnes e gorduras de animais que eles caçavam. Eles eram caçadores e também colhiam frutas e vegetais. Porém, essas frutas e vegetais vinham em épocas, em estações. Então não era toda hora que tinha fruta para comer e não era toda hora que tinha vegetais para comer. Os nossos ancestrais não eram agricultores. A agricultura começou mesmo a ser difundida pelo mundo 12 mil anos atrás. 12 mil anos, comparado aos 2 milhões de anos de evolução, é basicamente nada na nossa história. Então o nosso metabolismo está adaptado a uma alimentação rica em gorduras, rica em proteínas e baixa em carboidratos. Justamente o contrário do que nós estamos fazendo aqui. Então, se você quer perder gordura de uma forma mais fácil e mais eficaz, você tem que fazer justamente esse processo de voltar seus genes com a configuração de fábrica. Diminuir os carboidratos na sua alimentação e colocar gorduras e proteínas de qualidade, que vai te dar nutrição suficiente para poder regular o seu metabolismo e o seu sistema hormonal. Outro ponto aqui é o seguinte, é o
Colesterol no corpo e na alimentação. Muitas pessoas acham que o colesterol é ruim para a saúde, mas como em outros vídeos eu já falei, o colesterol ele é muito benéfico para o nosso corpo. Aliás, nosso corpo ele necessita de colesterol para funcionar da forma adequada e para nos manter cada vez mais saudáveis. A grande questão é o seguinte: quando você não consome colesterol na sua alimentação, o seu corpo tem que produzir ainda mais colesterol. O colesterol é tão importante no nosso organismo que cerca de 70 a 80% do colesterol que tem no nosso corpo, o nosso próprio corpo produz, o nosso fígado produz colesterol, porque ele é muito importante. Então, se você estiver consumindo colesterol da sua alimentação, na sua comida, o seu corpo vai pegar esse colesterol da sua alimentação e vai utilizar no próprio organismo. E, consequentemente, o seu fígado vai produzir menos colesterol, porque você já está consumindo da alimentação. Agora, se você não consumir colesterol da sua alimentação, dos alimentos, o seu fígado vai ter que produzir ainda mais colesterol para compensar essa falta de colesterol da alimentação. Então o seu corpo começa a produzir cada vez mais colesterol. Ele começa a aumentar uma enzima chamada reductase. Essa reductase vai transformar os carboidratos que você está consumindo em excesso em mais colesterol para o seu corpo. E colesterol, como eu falei, ele é algo benéfico para o seu organismo. Porém, tudo tem que estar em equilíbrio. Qualquer coisa a mais ou a menos vai ser ruim para o seu metabolismo. Até água, se você tomar demais, vai fazer mal. Então o colesterol ele é essencial para a nossa vida, para o nosso organismo, mas se ele estiver demais, ou ele vai dar problema, e se estiver de menos, ele também vai dar problema. O colesterol não é à toa que nós temos colesterol no corpo, é porque nós necessitamos dele. Porém, ele tem que estar no nível adequado. Então você tem que consumir alimentos que têm colesterol para ajudar o seu próprio corpo nisso. Não forçar demais o seu fígado para produzir muito colesterol. Muitas pessoas acham que o colesterol alto vai aumentar a chance de você ter doença cardíaca, risco de ter ataque cardíaco no futuro. O grande problema é o seguinte: quando você vai ver as internações em hospitais de pessoas que tiveram ataque cardíaco e você vai olhar o colesterol delas, metade ou mais da metade tem um colesterol normal. As pessoas têm o colesterol normal e estão tendo ataque cardíaco. Então o colesterol alto não é indicador de nada de risco de doença cardíaca. Antigamente, quando a gente tinha uma tecnologia mais defasada, mais antiga, quando a gente ia fazer um exame de colesterol, nós não conseguíamos ver o HDL e o LDL, porque era uma tecnologia muito antiga, você só conseguia ver o colesterol total. O total. Aí os médicos daquele tempo olhavam o colesterol total, se tivesse alto, eles diziam que estava ruim. Porém, hoje em dia, ninguém mais faz isso. Se fizer isso, é porque esse médico está totalmente desatualizado. Você tem que olhar o HDL colesterol e o LDL colesterol. O HDL colesterol tem que estar alto, ele não pode estar baixo. Quanto mais alto o seu HDL tiver, melhor para a sua saúde. Eu até citei em outro vídeo que eu fiz que o meu HDL, a última vez que eu fiz o exame, deu 80. 80 é alto e é muito bom. A maioria das pessoas tem um HDL 40, 30 e isso é muito ruim, é muito baixo. Aí algum médico desatualizado olha o colesterol total, olha que está baixo e fala que você está bem. Se o seu HDL estiver baixo, você está mal, está muito mal, está com muito risco de ter doença cardíaca. E a outra questão é o LDL. O LDL, muitas pessoas acham que é o colesterol ruim, né? É dito como ruim. Porém, o LDL não é ruim. A função do LDL, o LDL, primeiro, que ele não é nenhum colesterol. Ele é um tipo de proteína que ele leva o colesterol para o nosso cérebro. O LDL é como se fosse uma cápsula que dentro dessa cápsula tem o colesterol. Então o LDL é essa cápsula que leva o colesterol até o nosso cérebro. O colesterol serve como combustível para o nosso cérebro, para os nossos neurônios. Cerca de 25% do nosso cérebro é feito de colesterol. 1/5 do peso do cérebro é de colesterol. Então o colesterol é de extrema importância para o nosso cérebro e para os nossos neurônios. A própria bainha de mielina que recobre os neurônios é formada também de colesterol. Então vocês têm que ver que o colesterol é essencial para a vida humana. Sem colesterol a gente não estaria nem vivo aqui, a gente seria apenas uma gosma no chão. O que vai influenciar em você ter mais risco de doença cardíaca, mais risco de ter ataque cardíaco, que já foi comprovado na ciência, é o fumo. Se você fuma ou não fuma, pessoas que fumam têm maior risco de ter doença cardíaca ou não. Aliás, se você fuma, você tem maior risco de ter doença cardíaca. Se você bebe muito álcool, álcool em excesso também é um fator que vai influenciar no risco que você vai ter de ter doença cardíaca no futuro ou de ter ataque cardíaco. Exercício físico, atividade física, se você é sedentário ou não é sedentário, isso também vai influenciar muito. Só em você fazer alguma atividade física já vai diminuir drasticamente o risco de você ter ataque cardíaco, doença cardíaca.
O sobrepeso, automaticamente, só em você estar acima do peso, você já está com um risco elevado de ter doença cardíaca no futuro. Só em você estar com sobrepeso, mais gordura do que devia no corpo. Então, melhor do que olhar o colesterol e ver se tem risco de ataque cardíaco, doença cardíaca, olha o seu peso. Você não pode estar com muita gordura acumulada. Como eu gosto de citar, o nosso corpo, o corpo de qualquer ser humano, não nasceu para ficar acima do peso. Não nasceu para ficar com excesso de gordura. Automaticamente, se você está acima do seu peso, com excesso de gordura, você está doente, você não está saudável. Isso é pura fisiologia humana. Então, se você está acima do peso, você tem que ficar mais saudável para o seu corpo conseguir perder esse peso em excesso, essa gordura que está em excesso. E outra grande questão é o carboidrato. Quanto mais carboidrato você consome, mais risco você tem de ter doença cardíaca e ataque cardíaco no futuro. Justamente porque o carboidrato vai desregular o seu sistema metabólico. Mais uma vez, para reforçar, o nosso corpo não está acostumado a consumir muito carboidrato, porque ele nunca fez isso durante 2,5 milhões de anos de evolução humana. Antigamente, mais uma vez, os nossos ancestrais, caçadores-coletores, que viveram no planeta Terra há 2,5 milhões de anos atrás, eles sobreviviam caçando animais e colhendo frutas e vegetais. Mas as frutas e os vegetais vinham em estações. Eles não conseguiam comer fruta todo dia. Eles comiam fruta no final do verão. E para que a fruta servia? Eles comiam a fruta no final do verão para conseguir estocar gordura. A fruta vai favorecer o acúmulo de gordura para eles sobreviverem no inverno. A gordura do nosso corpo, além de ser uma reserva de energia, ia servir como isolante térmico. Você sobrevive melhor no frio quando você tem mais gordura. Então as frutas vinham no final do verão. Nós comíamos mais frutas, ganhávamos mais gordura para poder sobreviver ao inverno. Hoje em dia você come o ano todo fruta e as pessoas, a maioria dos nutricionistas, mandam você comer fruta todo dia. Nunca aconteceu na história humana de nós comermos frutas todos os dias. Não existia isso na natureza, isso é impossível. Pelo menos impossível você comer a mesma fruta o ano todo. Não existe. Fruta vem em estação. Você come frutas diferentes em estações diferentes. Outro ponto aqui é o seguinte, a questão do parâmetro do colesterol. As pessoas ficam, meu colesterol está alto, meu colesterol está baixo, mas qual o parâmetro para saber se o colesterol está alto ou está baixo? Antigamente, o parâmetro do colesterol alto era acima de 240. Se o seu colesterol tivesse acima de 240, ele era considerado alto. Porém, teve uma reunião na Confederação de Colesterol Mundial no ano de 1984. Em 84, eles mudaram esse parâmetro para 200. Antigamente, se tivesse acima de 240, era considerado alto. Aí teve essa reunião em 84, diminuíram para 200. Se tivesse acima de 200, agora era considerado alto. E depois, hoje em dia, já foi mudado para 180. Se tiver acima de 180, é considerado alto. Vocês vejam que não tem padrão nenhum. Eles vão diminuindo ao bel prazer deles. Enfim, eles acham, isso aqui está muito alto, vamos diminuir? Vamos. E eles diminuem. Então, o parâmetro para saber se o seu colesterol está alto é muito aleatório. As pessoas tomam remédio para diminuir o colesterol. Aí se você tiver com colesterol muito alto, toma remédio e diminui o colesterol. Se você tiver um ataque cardíaco e o seu colesterol tiver normal, for considerado normal, mesmo assim, os médicos vão te receitar remédio para diminuir o colesterol. Mesmo o seu colesterol estando normal, mas você teve um ataque cardíaco. Então eles acham que foi por causa do colesterol. Então manda você tomar remédio para diminuir o colesterol. Uma loucura, não faz sentido nenhum. Você não tem nem o colesterol alto e teve um ataque cardíaco. E mesmo assim, você tem que diminuir seu colesterol que já está normal. Que porra é essa? Não faz sentido nenhum. E ao mesmo tempo que eles mandam você tomar esse remédio para diminuir o colesterol, eles mandam você diminuir a gordura da sua alimentação. Nós sempre, durante toda a evolução humana, nós viemos comendo gordura. Gordura animal era a base da alimentação humana. Tem até povos, até hoje, como os Inuites, que é um povo esquimó que vive no norte do Canadá, que a alimentação desse povo é basicamente a base de carne e gordura, que é dos animais que vivem na região. Vocês acham que esses esquimós, vivendo lá no norte lá do Canadá, onde tudo é gelo, é fácil eles consumirem vegetais? Não, eles praticamente não consomem vegetais. E são um povo muito saudável. Não apresentam obesidade, nem doença, nem diabetes, nem doença do coração, nem ataque cardíaco. E nós, que consumimos muito carboidrato e pouca gordura, temos todos esses tipos de doença. É muito ilógico dizer que a gordura está fazendo esse mal, sendo que esses povos que sobrevivem à base de gordura não têm essas doenças. É muita loucura. Outro ponto aqui é o seguinte. A vida sexual. Quando você tem pouco colesterol no seu sangue,
pouco colesterol no seu corpo, o colesterol ele é um precursor de produção de testosterona, que é um hormônio. Tanto homens quanto mulheres têm testosterona, mas o homem tem mais testosterona, porque é um hormônio classificado como hormônio masculino. Então, quanto menos colesterol você tem, se você for um homem, né, menos testosterona você vai ter. E quanto menos testosterona você tem no seu corpo, mais problema sexual você vai ter, porque testosterona é um hormônio diretamente ligado ao seu libido. Menos testosterona, menos libido você vai ter, e disfunção erétil você provavelmente vai ter também no futuro. Então, menos colesterol, menos testosterona, menos libido. Então, problema sexual está diretamente ligado. Então, tenha colesterol alto, tenha. Agora, veja o tipo de colesterol. Um detalhe que eu esqueci de falar foi o seguinte. O LDL colesterol, que muitas pessoas já acham que é o ruim é o LDL oxidado. É um tipo de LDL que está doente. Então, realmente, esse LDL que está doente vai fazer mal para a sua saúde. Mas o LDL que está saudável, que normalmente era para estar no nosso corpo, ele vai fazer muito bem para a nossa saúde, porque ele vai transportar o colesterol do corpo para os nossos neurônios, como eu já falei. Então, o LDL ruim é o LDL doente, o LDL oxidado. Não faz sentido o LDL estar doente e você querer diminuir o LDL. Não tem lógica nenhuma. É a mesma coisa de você ter um filho e o seu filho ficou doente. Aí qual é a lógica? É você jogar o seu filho fora ou você curar o seu filho? Cura o filho, né? O problema não é teu filho, o problema é a doença. É a mesma coisa no LDL. O teu LDL tá ruim, não é porque o LDL é ruim, é porque ele tá doente, tá oxidado. Então você tem que fazer o quê? Tem que curar o seu LDL, diminuir a oxidação dele e ele vai virar um LDL bom, normal, tranquilamente. Como eu falei, quanto menos colesterol você tem no corpo, menos testosterona o seu corpo produz. Então você vai ter problemas sexuais. E o que, é que a farmácia faz, né? A indústria farmacêutica? Ela te vende remédio, as estatinas, para diminuir o colesterol. Aí você vai ficar com disfunção erétil e depois ela te vende Viagra para você curar essa disfunção erétil. Ou seja, ela te dá o remédio para te dar disfunção erétil e depois te dá o remédio para curar essa disfunção erétil. Ela te dá o problema e depois te dá a solução. E ela tá ganhando dinheiro em cima disso. E quem sai perdendo aqui é você. Essa vida, esse mundo é muito louco. Esse mundo é louco. Genial. A indústria farmacêutica é genial. Toma estatina, diminui colesterol, diminui testosterona, problema sexual. E toma Viagra para curar esse seu problema sexual. Loucura. Outro ponto aqui é um estudo que fizeram com 930 homens que tinham doença cardíaca. Desses 930 homens com doença cardíaca, viram que 24% deles tinha a testosterona baixa. De todos os 930 todos, 24% tinha testosterona baixa. E viram que essas pessoas que tinham testosterona baixa tinham 21% a mais de chance de morrer. Essas pessoas que tinham testosterona mais baixa e já tinham ataque cardíaco, já tiveram ataque cardíaco, tinham 21% de chance de morrer. E as pessoas que tinham a testosterona mais alta tinham apenas 12% de chance. Ou seja, se você tivesse um ataque cardíaco e a sua testosterona fosse baixa, a sua chance de morrer dobrava, quase que dobrava. E lembrando que quando você tem um ataque cardíaco, o que é que os médicos te recomendam? Tomar estatina. A estatina vai diminuir seu colesterol. Diminuindo seu colesterol, vai diminuir sua testosterona. A sua testosterona baixa dobra o risco de você morrer de ataque cardíaco ou de qualquer mal no seu organismo. Então, você tomar estatina para diminuir o colesterol, se você teve ataque cardíaco, vai dobrar a chance de você morrer. Não faz nenhum sentido. Mas os médicos continuam receitando estatinas. Vai entender, né? Outro ponto é o seguinte: o açúcar na evolução. Como eu já falei mais cedo, o nosso corpo ele não está adaptado a consumir muito açúcar. Por quê? O açúcar que nós conseguíamos consumir ao longo da evolução humana era o açúcar das frutas, que vinham em estações, e o açúcar do mel. E o açúcar do mel era protegido por abelhas e também ficava em locais muito difíceis de nós conseguirmos pegar, né? Em locais muito altos. Então era até perigoso você ir atrás de mel. Então esse açúcar das frutas e mel era muito limitado, a gente não conseguia consumir todo dia e nem muitas vezes, né? Então o açúcar para o nosso organismo era uma coisa difícil, diferente de hoje em dia. Hoje em dia tem açúcar em tudo que você come. Se você for no supermercado comprar qualquer produto industrializado, vai ter adição de açúcar e vai ter também adição de diversos tipos de carboidrato, que vai aumentar muito o açúcar no seu sangue. Então realmente é um ponto de vista evolutivo. O nosso metabolismo não foi metabolicamente adaptado durante a evolução humana para consumir muito carboidrato, sendo que o carboidrato que nós consumíamos antigamente era de frutas, que era
era por estações, não era todo dia que nós comíamos frutas, e também o mel, que era protegido por abelhas e ficava em locais muito difíceis. Nas frutas, nós encontramos um carboidrato chamado frutose, que é justamente o que dá o sabor doce das frutas. Essa mesma frutose é encontrada em açúcar. O açúcar é constituído por dois monossacarídeos, que é a glicose e a frutose. A frutose é o que dá o sabor doce. O grande problema do açúcar é o seguinte: quando você consome açúcar, ele vai se quebrar no seu corpo em frutose e glicose. A glicose vai aumentar a insulina no seu sangue. E como eu já falei em outros vídeos, a insulina, quando está alta no seu sangue, vai favorecer o acúmulo de gordura. Vai fazer o seu corpo começar a acumular mais gordura. A frutose, ela não influencia a insulina. Não influencia a insulina. O grande problema da frutose é que ela é metabolizada pelo nosso fígado. E praticamente ela é toda transformada em gordura no próprio fígado ou então jogada para o corpo. Então veja só, quando você consome o açúcar, que é a frutose e glicose, vai aumentar a insulina, a glicose, e como a insulina está alta, favorecendo o acúmulo de gordura, toda a frutose que vai ser metabolizada no fígado vai ser convertida em gordura e vai ser acumulada em gordura no próprio fígado ou em gordura para o resto do seu corpo. Então o açúcar é duplamente mais engordante, porque além de aumentar a insulina, tem muita frutose. A frutose das frutas ela é muito baixa. Por exemplo, se você comer uma maçã, praticamente 40 calorias de frutose da maçã. Aliás, uma maçã tem 40 calorias de frutose. Se você consumir um refrigerante, como uma Coca-Cola, uma latinha de Coca-Cola, ela vai ter basicamente 80 e poucas calorias de frutose. O dobro. Mas também maçã não é um salvador, porque se você fizer um suco da maçã, você vai tirar todas as fibras da maçã. A fibra vai ser o que vai parar meio a glicose de aumentar muito rápido no seu sangue. E a maçã, quando você faz o suco, você joga todas as fibras fora, as fibras insolúveis, e vai apenas jogar frutose na água. Então a maçã vai virar igual um refrigerante. Você vai tomar e vai ter a mesma quantidade de frutose. Aliás, porque para você fazer um suco de maçã, você não faz com uma única maçã, né? Você usa pelo menos umas 4, 5 para poder fazer aquele suco rico em frutose. Quando o carboidrato é metabolizado no seu corpo, ele vai virar glicose no seu sangue, que vai aumentar muito. O grande problema é que a glicose, as pessoas acham que estão apenas no açúcar, mas na verdade não. Glicose está nos pães, nos cereais, nas massas, no arroz, na batata, no milho, no refrigerante, na cerveja e também no suco. Todos esses alimentos vão ser ricos em carboidratos, vão aumentar muito a glicose no seu sangue e, consequentemente, vai aumentar muito a insulina no seu sangue. Só relembrando que a função da insulina é diminuir os níveis de açúcar no seu sangue. Se tem muito açúcar no seu sangue, açúcar demais no nosso corpo é tóxico para o nosso organismo. Então ele tem que diminuir esse açúcar. E ele faz isso com a insulina. Ele joga insulina, a insulina vai diminuir esses níveis de açúcar. O grande problema é que quando a insulina está alta, ela vai favorecer o acúmulo de gordura. E toda essa glicose a mais que você tem no seu corpo vai ser jogado um pouco para o fígado, um pouco para os músculos, e tudo que for em excesso, que não for para o seu fígado e nem para o seu músculo, vai ser armazenado na forma de gordura. Então você automaticamente vai estar engordando, acumulando mais gordura. Mais um detalhe, é o seguinte, não são todos os carboidratos que vão te engordar. Por exemplo, tem carboidratos que tem muitas fibras. As fibras vão aliás, vai fazer o açúcar no seu sangue subir de uma forma mais lenta. Como, por exemplo, o brócolis ou então repolho. São vegetais muito fibrosos, existem muitas fibras nele. Então, o carboidrato é em baixa quantidade, vai ter mais fibras do que carboidrato para aumentar o açúcar no seu sangue. Diferente de uma batata. Vamos dar só um exemplo aqui. É mais fácil você engordar comendo batata do que engordar comendo brócolis. Porque para você conseguir a mesma quantidade de carboidrato de brócolis, você vai ter que comer muito brócolis para ser igual a uma quantidade de batata. Uma pequena batata vai dar muito mais carboidratos do que o brócolis, que tem muitas fibras. E outro ponto é o seguinte, o brócolis ele também tem menos água e mais carboidrato, diferente da batata. A batata tem carboidratos muito condensados. São alguns tipos de alimentos que são saudáveis, são naturais, você pode consumir, mas eles não vão te ajudar se o seu objetivo for perder gordura ou perder peso. Que entra o arroz branco, a goma de tapioca, a própria batata inglesa ou doce, inhame, macaxeira. Esses tipos de carboidratos são carboidratos saudáveis, naturais, não tem nenhum problema você consumir eles. O grande problema é que se o seu objetivo agora for perder gordura e perder peso, esse tipo de carboidrato não vai te ajudar. Então, o que eu te indicaria era você diminuir a quantidade desses carboidratos, utilizar mais gorduras e proteínas na sua alimentação, porque isso vai favorecer o seu metabolismo se regularizar. Você vai reprogramar o seu metabolismo, os seus genes, para queimar gordura. E isso é a melhor forma
possível que já existe para poder perder peso e perder gordura. Aí depois, quando você chegar no seu peso ideal, ou então uma porcentagem de gordura que você acha boa, você reintroduz esses carboidratos e você acha o seu limite crítico de carboidrato. O que é esse limite crítico? Todos nós temos um limite crítico de carboidrato que funciona como o seguinte: eu tenho um certo limite. Acima desse limite de carboidrato, eu vou começar a engordar, vou começar a acumular gordura. Abaixo desse limite de carboidrato, eu vou começar a emagrecer. E se eu achar esse limite, eu não vou nem engordar e nem emagrecer. Eu vou continuar mantendo o meu peso constante, mesmo com os carboidratos. Mas o grande problema é que todos nós temos um limite de carboidratos diferente. Eu, por exemplo, o meu metabolismo, ele é muito fácil para acumular gordura. Diferente do que muitas pessoas acham. As pessoas acham que o meu metabolismo é muito bom. Na verdade, ele é muito ruim. Ruim entre aspas, né? Ele acumula gordura muito facilmente. Então, se eu tiver uma alimentação um pouco mais alta em carboidrato, automaticamente ele já começa a acumular gordura. Já existem outros metabolismos que são diferentes. A pessoa come aquele famoso magro de ruim. A pessoa pode comer e não acumular tanta gordura, com dificuldade, né? Ou então até acumular gordura visceral, que é a gordura nos órgãos, que é a gordura mais maléfica para a nossa saúde. Então você tem que, primeiro, tirar os carboidratos para você emagrecer de uma forma mais rápida e mais eficaz. E depois, quando você chegar no seu peso ideal, no peso que você acha adequado para você, você reintroduz esses carboidratos naturais. Agora, lembrando, existem carboidratos bons e carboidratos ruins. Os carboidratos naturais são os bons. Batata, arroz, goma de tapioca, inhame, macaxeira, todos os tipos de vegetais. As frutas também entram, mas lembrando que a fruta demais, em excesso, vai te favorecer o acúmulo de gordura também. Fruta não é a melhor coisa da sua vida. Relembrando que frutas antigamente nós não conseguíamos consumir todo dia, porque fruta vinha em estações. Hoje em dia não. Hoje em dia, se você quiser passar o ano todo comendo goiaba ou comendo qualquer fruta, você consegue, por causa da indústria. Mas não é uma coisa natural para o nosso organismo, comer fruta, pelo menos a mesma fruta todos os dias. O cigarro. Um grande exemplo é o cigarro. Vamos pensar aqui um pouco. Todas as pessoas não. Todo mundo que fuma, as pessoas que fumam, todas elas que fumam, têm câncer de pulmão? Não. Nem toda pessoa que fuma tem câncer de pulmão. Porém, a maioria das pessoas que têm câncer de pulmão é por causa do cigarro. A grande maioria, se não quase todos, tem câncer de pulmão porque eles fumam. Mas nem por isso, nem todas as pessoas que fumam têm câncer de pulmão. Faz sentido? Da mesma forma, funciona pessoas que estão gordas, estão acima do peso. Nem todo mundo que come carboidrato fica gordo, fica acima do peso. Porém, a grande maioria de quem está gordo, acima do peso, se não quase todos, é por causa do carboidrato. É a mesma coisa que com cigarro, para ver se vocês conseguem pegar essa analogia. Nem todo mundo que fuma tem câncer de pulmão. Mas se você for olhar as pessoas que têm câncer de pulmão, a maioria delas fuma, porque o cigarro causa câncer de pulmão. Se você olhar as pessoas que comem carboidrato, nem todas elas engordam. Nem todo mundo que come carboidrato engorda. Mas se você for ver as pessoas que estão gordas, a maioria delas, se não todas, é porque consome muito carboidrato. Então, para você emagrecer de uma forma mais rápida, mais fácil e que se sustente ao longo do tempo, realmente a melhor forma é você diminuir esses carboidratos. E outro ponto aqui é o seguinte: você tem que emagrecer e se manter magro ao longo do tempo. Não faz nenhum sentido você emagrecer durante, sei lá, você fazer uma dieta durante 1, 2 ou 3 meses para poder emagrecer, perder gordura, e depois jogar tudo fora e voltar a comer como comia antes. Você vai engordar tudo que você emagreceu. E não tem sentido nenhum. A lógica é você conseguir emagrecer, mudar o seu estilo de vida, os seus hábitos de alimentação, para você levar para o resto da sua vida. Para você emagrecer e continuar magra ao longo do tempo. Porque essa é a melhor solução. Você ficar emagrecendo, engordando, toda vez que você engorda, na próxima vez, você provavelmente vai engordar mais, que é o famoso efeito sanfona. E outra coisa é que toda vez que você emagrecem, engorda, na próxima vez vai ficar ainda mais difícil você conseguir emagrecer. Porque você está causando um dano ao seu metabolismo. E ficar engordando e emagrecendo não faz nada bem para a sua saúde. Então, uma coisa que eu te indico é o seguinte: se você quer fazer uma dieta para poder emagrecer, se prepare para fazer essa dieta, essa mudança alimentar, para o resto da sua vida. Porque se você fazer por curtos períodos e depois voltar a comer como comia antes, eu não te aconselho nem começar, porque não vai dar certo. Peraí, Flávio, eu vou ver o que tu falou aqui. Deixa eu ver aqui os comentários. Oi. O que eu faço com o quê, Flávia? Com relação ao quê? A dieta, você está dizendo? No meu estilo de vida, eu tenho uma alimentação bem baixa em carboidratos. Justamente porque, como eu falei, o meu metabolismo ele acumula gordura muito facilmente. Se eu botar muito carboidrato, ele está acumulando gordura, ele ganha gordura muito facilmente.
Então, eu achei o meu limite de carboidrato, eu consumo carboidrato, mas é em baixa quantidade. E justamente por quê? Porque o nosso organismo, todo mundo tem no nosso corpo a função de transformar proteínas e também gorduras em carboidrato e energia. Então você pode viver tranquilamente sem carboidrato. Se você procurar todo alimento que existe no mundo, ele é constituído de 3 macronutrientes: carboidrato, proteína e gordura. Existem na natureza proteínas essenciais, que são os aminoácidos essenciais, e também existem gorduras essenciais, que são ômega 3 e ômega 6. E por que é que são essenciais? Porque o nosso corpo não consegue produzir, então nós temos que adquirir através da alimentação gorduras essenciais e proteínas essenciais. Porém, não existe na natureza carboidrato essencial. E por que é que não existe? Porque o nosso corpo consegue transformar outras substâncias em carboidrato. E tem o nome desse processo, chama gliconeogênese. Se você tiver alguma dúvida ou achar que eu estou mentindo, procura aí na internet, bote no Google. Gliconeogênese é o processo que o nosso corpo utiliza para transformar outras substâncias em glicose, em carboidrato. Então, mesmo que você não tenha carboidrato, o seu corpo consegue produzir o próprio carboidrato. Genial, né? Então, se você quer perder gordura, diminuir peso de uma forma mais fácil, eu te aconselho diminuir os carboidratos. Mas só relembrando que não são todos os carboidratos que são ruins. Da mesma forma que existem gorduras boas e gorduras ruins, existem carboidratos bons e carboidratos ruins. Os carboidratos ruins, quais vão ser? Carboidratos de massas, pães, doces, produtos industrializados, processados, refinados, ultraprocessados, ultra-refinados, geralmente produtos vindos da indústria. Se você parar para pensar, a Revolução Industrial aconteceu por volta lá de 1900, a segunda parte da Revolução Industrial, que a indústria ganhou muito poder e com isso foi jogado muitos alimentos industrializados no mercado. Antes de 1900, nós não tínhamos o costume de consumir tantos produtos industrializados. Hoje em dia, tem pessoas que a alimentação do dia todo é a base de produtos industrializados, com muito açúcar, muito amido, rico em carboidratos. Por isso que as pessoas estão engordando tanto, por isso que está essa epidemia de pessoas obesas, com diabetes, doenças cardíacas, justamente por conta do grande nível de açúcar e carboidratos refinados. Além do açúcar, também tem a questão do amido. A agricultura só veio acontecer na nossa população, na sociedade, 12 mil anos atrás. 12 mil anos pode parecer muita coisa, mas só que nós, os seres humanos, estamos no planeta Terra há cerca de 2,5 milhões de anos. Então, durante 2,5 milhões de anos, os nossos ancestrais viveram como caçadores e coletores, caçando animais que viviam na região e coletando frutas e vegetais da estação. 12 mil anos atrás, eles descobriram a agricultura. Aí começaram a se estabelecer em um local fixo, começaram a cultivar vegetais e também a criar animais. Porém, 12 mil anos é basicamente nada na nossa história, comparado com 2,5 milhões de anos de evolução. O nosso metabolismo é o mesmo metabolismo de um caçador-coletor que viveu na antiguidade, porque o nosso metabolismo veio se adaptando com isso. Para o nosso metabolismo se readaptar, leva mais ou menos 40 mil anos, entre 40 a 70 mil anos para ele conseguir se readaptar. Ou seja, quem sabe daqui a 40 mil anos, esses produtos industrializados vão estar normal para o nosso metabolismo. Ele vai conseguir metabolizar e utilizar tranquilamente sem ficar doente. Porém, enquanto não se passa esses 40 mil anos, você vai ter que pagar o preço se você consome muitos alimentos industrializados. E essa é a verdade da vida. Não tem para onde correr. Essa era a dúvida, Flávia? Da dieta? Eu não entendi a tua pergunta. Era sobre a minha dieta, foi e faz mal. Fome, acho que é fome, né? Fome não faz mal. Tanto é que o nosso corpo, ele veio adaptado a passar fome. Pensa comigo, antigamente nós não tínhamos a disponibilidade de ter alimento toda hora. Alimento, diferente de hoje em dia, era algo difícil de nós conseguirmos. Hoje não, hoje em dia qualquer canto você consegue comer alguma coisa. Antigamente nós tínhamos que caçar, ir atrás de alimento, cada dia era um desafio, nós não sabíamos se íamos ter alimento ou não. Então a fome era uma coisa que o nosso metabolismo veio adaptado ao longo da evolução a passar. O nosso corpo veio adaptado a passar fome e ele consegue facilmente resistir à fome. O grande problema é que o nosso corpo não veio adaptado a comer toda hora.
Nunca aconteceu isso na história humana. E hoje em dia tem pessoas que comem de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas, comendo com muita frequência, todos os dias, durante vários anos. E depois não sabem por que é que ficam doentes. É porque o metabolismo não está adaptado a comer em tanta quantidade, tantas vezes ao dia, com tanta frequência, simplesmente. Tanto é que uma das práticas que eu utilizo muito é o jejum intermitente, que eu acho muito bom tanto para perder gordura quanto para a saúde no geral. O jejum uma funcionalidade do nosso corpo que se chama autofagia. A autofagia é um processo do nosso próprio organismo que ele utiliza meio que para renovar células que não estão funcionando como deveriam no nosso corpo. Por exemplo, no processo de formação do nosso metabolismo, às vezes algumas proteínas ficam mal formadas, organelas que não estão funcionando como deveriam funcionar. Essa autofagia vai servir como uma reciclagem. Ela vai olhar que tem uma proteína no nosso corpo que está danificada, uma proteína que não está funcionando como ela deveria funcionar. Ela vai pegar essa proteína, vai ver o que está bom na proteína, vai deixar o que está bom, e tudo que tiver ruim, ela vai consumir, vai usar como energia no nosso próprio corpo e vai refazer essa proteína. Porque se tiver uma proteína mal formada no seu corpo e o seu corpo não eliminar ela e botar uma proteína nova, com o tempo, essa proteína danificada vai começar a danificar outras proteínas e vai fazer o seu corpo ficar cada vez mais doente. E a autofagia só é ativada no nosso corpo quando nós estamos em períodos de jejum, períodos um pouco mais longos sem nos alimentarmos. Quando nós estamos nesse período mais longo sem se alimentar, o nosso corpo ele vai ter que pegar energia de onde menos ele precisa. E de onde é que ele menos precisa? Dessas proteínas mal formadas, gorduras no fígado, gorduras extras que nós temos no corpo, porque gordura serve para isso. Gordura é um armazenamento de energia que, caso o seu corpo esteja precisando, ele vai utilizar dessas reservas que ele tem de energia. Então, essa autofagia, que vem justamente no jejum, é um processo de renovação celular. E eu acho extremamente essencial para nós utilizarmos no nosso dia a dia. Não é algo que você precisa utilizar, mas se você utilizasse, na minha opinião, era de grande ajuda. Eu acho que foi isso que você perguntou, né? Se eu entendi direito. Bem, pessoal, só lembrando que eu tenho um grupo no Telegram. Telegram, se você ainda não sabe, é um aplicativo que é parecido com um WhatsApp. Só que lá é apenas um grupo que eu criei. Tem vários grupos, né? Eu criei o meu grupo, que se chama Nutrição Otimizada. E nesse grupo eu mando áudios diários. Eu tento mandar diários, mas às vezes não vai. Mas quase todo dia eu mando um áudio lá de alguma sacada que eu acho massa, de algum livro que eu estou lendo. Geralmente livro de nutrição. Então você pode me seguir nesse grupo, se você tem o Telegram, ou se você tiver interesse em baixar o Telegram. O grupo é Nutrição Otimizada. Só você procurar lá e você pode entrar no grupo. Bem, pessoal, mas por enquanto é isso. Não tem mais nenhuma dúvida aqui. Ninguém perguntou mais nada. Qualquer coisa, se você estiver assistindo esse vídeo no YouTube, só lembrando, me siga no Instagram, porque por enquanto eu estou fazendo essas lives no Instagram. E você pode tirar dúvidas comigo lá na live. É ao vivo, né, no caso. Então, por enquanto é isso. A gente se vê amanhã, talvez. Até a próxima e tchau.